João Paulo, eu não sei se por coincidência ou não, Atlético e Chapecoense se enfrentam no domingo, né? Numa condição que dois treinadores que têm uma história com o clube estão recomeçando trabalho, fazendo, no seu caso é interino, mas está no comando, lá o Eutrópio, estão no comando do clube. Por que isso às vezes acontece no futebol, né? Essas idas e vindas de treinadores? São circunstâncias da competição, onde o futebol sempre é direcionado pelo resultado, e quando não se tem o resultado, acontecem as trocas de comando e às vezes acontece essa volta, né? Essas vindas no caso aí, e por isso desse retorno do Eutrópio, dessa forma interina que eu venho comandando o Atlético no momento de hoje, sempre lembrando que tudo isso passa pelo resultado. Bom, e aí falando da questão, a sua forma interina, de repente vem um bom resultado lá em Chapecó, você não amadureceria essa ideia de assumir, não? Você no primeiro momento declinou de ser treinador efetivo, mas não está na hora de repente você já pegar e amadurecer, já está amadurecendo isso depois do... Porque a confiança que o pessoal no clube deposita em você é grande, de repente você já não está repensando isso, não? A conversa que nós temos interna aqui dentro do Atlético é de pensar jogo a jogo, principalmente pela pontuação, pela classificação que nós estamos no campeonato, e nós vamos manter isso. E como eu disse anteriormente, eu sendo funcionário do clube, eu vou estar sempre aqui para o que for melhor para o clube na sequência do campeonato. Ô João, eu tenho ouvido muito dos jogadores o seguinte, que você tem feito algo diferente, que você tem passado mais confiança. E em cima desse algo diferente, o que você acha que você tem conseguido fazer com que os jogadores eles passem a ter mais confiança neles mesmos e que o Atlético não vai cair para a segunda divisão? Você falou uma coisa agora, eles acreditarem neles mesmos, que eu acho que eu já falei para eles isso umas 6, 7 vezes. E eu falo o seguinte, o futebol é coletivo. Só que enquanto o individual não acreditar no individual, o individual nunca vai acreditar no coletivo. O que eu quero dizer com isso? Enquanto eles não acreditarem neles mesmos, não tem a menor possibilidade de ele acreditar no companheiro do lado. Eu venho procurado passar isso para ele com palavras de incentivo, só que acima de tudo com treinamento. Com conceitos, com opiniões, com sugestões sobre o que nós precisamos fazer para bater o adversário e para também estar sempre nos fortalecendo. Acredito que com tudo isso no dia a dia, eles realmente vêm se fortalecendo. E isso nos aproxima muito do resultado. Agora, o resultado positivo vir ou não, aí passa muito pelo jogo jogado, que envolve o adversário, que também treina com muita aplicação. Você, como auxiliar do Marcelo e também com o Dori, você também, junto com a comissão, vocês tinham cuidado de dar mais atenção a quem não vinha jogando, para que eles não ficassem se sentindo de fora. Por exemplo, o Diego Rosa está tendo a oportunidade com você agora, o primeiro jogo dele como titular. Você acha que vai conseguir recuperar o Diego? Porque quando ele chegou foi muito criticado por uma colocação mal feita. Ele tentou entrar e não fez bons jogos e a torcida pegou muito no pé. Você acha que você vai conseguir recuperar o Diego? Confio muito no Diego. O Diego estava certo conosco, aí o Bahia veio, isso causou uma indisposição. Aí ele veio na entrevista, colocou de uma maneira, foi interpretado, causou outra indisposição. O Diego, se eu não me engano, acho que entrou de 6 a 8 jogos. Se ele foi mal em 2 jogos no Olímpico, e isso favoreceu mais ainda para ter a indisposição. Só que o Diego hoje ele joga com uma fratura na cabeça, no osso. E ele está jogando. Então esse é o cara que eu tenho que confiar. Pelo homem, pelo profissional, pela condição técnica que ele tem. E se eu te disser que de 0 a 10, eu falo que é 10, que eu confio que o Diego vai fazer um baita jogo. Porque está envolvido, está querendo, só que às vezes as palavras são colocadas de uma maneira que a torcida passa a interpretar de um jeito que às vezes não é o correto. Até em cima disso, João Paulo, quando se fala o nome de Diego Rosa, já levanta uma reclamação muito forte por parte do torcedor.
E a gente sabe que isso acontece demais no futebol, não só aqui no Atlético. O torcedor é mais passional e às vezes por uma declaração ou por uma situação como essas que envolveram ele, já se cria um conceito e fazem com que o jogador seja descartável. Em cima disso, dá para explorar isso como algo a servir de motivação? É claro que ele já tem uma motivação particular, você falou que até com essa fratura na cabeça ele está jogando, mas seria uma motivação a mais para que ele dê o retorno e mostre para as pessoas que não precisam julgar ele só pelo que ele falou e sim pelo que ele mostra dentro de campo? Você disse tudo, né? Já se cria um conceito, né? Então foi criado um conceito. O Diego é um baita profissional. Se você buscar, até enquanto ele estava no Bahia, ele era o vice-artilheiro do Bahia. Então, assim, a motivação que nós temos passado para ele envolve todos os fatores. Envolve o prazer dele ter que fazer a função dele, envolve essa situação dele tentar reverter perante a torcida. Agora, o dia a dia dele é muito grande, em termos de entrega, de qualidade. E é isso que a gente mais procura nos fortalecer em relação à sequência de jogos. E ele estando inserido no grupo, ele estando inserido nesse contexto, ele vai ter sempre o seu valor e ter a oportunidade que ele merecer. Em relação ao restante do time que você posicionou durante a semana, a gente percebe ali a manutenção do André Castro, que também é outra questão que é bastante questionada, né, pelos torcedores. Por que o André Castro e não o Jonathan, que já está entrando no time no decorrer das partidas e até parece ser uma solução melhor ofensivamente do que o André? É justamente por isso, porque você precisa de um lateral mais defensivo, ou qual seria o motivo? É o jogo jogado num todo, nos 90 minutos, em todos os seus fatores, ofensivo, defensivo, organização tática, tanto defensiva quanto ofensiva, nas transições. E em relação ao Jonathan, ele é um menino que vocês que acompanham o clube no dia a dia sabem que ele vem retomando, principalmente em termos de condição de jogo, e gradativamente ele vem entrando, e espero que quando ele tem essa oportunidade de ter a sequência de iniciar um ou mais jogos, que ele corresponda. Agora hoje o titular é o André, e tem a nossa confiança por tudo que tem feito nos jogos, principalmente na questão defensiva, por ser um jogador de mais encaixe de posicionamento. João, você confirmou aí a volta do Felipe, né? A minha pergunta é em cima disso. Quando o Clever falhou lá em Curitiba e foi sacado, e depois agora o Felipe, depois do jogo com o Atlético Mineiro, não houve a precipitação, assim, na tua análise, não houve precipitação nessas trocas? E segundo, que isso pode significar em termos de continuidade do Felipe, que até se cogitou uma ida dele para o Vila Nova, numa troca aí, o que isso pode significar para ele também? Em relação à saída do Clever no jogo do Coritiba e a saída do Felipe após o jogo do Atlético Mineiro, eu estava presente na comissão, mas como eu sempre digo, a última palavra é do treinador, então eu não posso aqui externar para vocês se eu concordo ou não, porque foi uma coisa que nós conversamos internamente e quem definiu, no caso, foi o Marcelo e posteriormente o Doriva. Agora, em relação ao Felipe, agora ele retornando, vamos para o jogo de domingo em Chapecó, e conforme o jogo desenvolver, a sequência passa muito por esse jogo de Chapecó. Ô João, tem em cima dessa partida, a Chapecoense acabou se classificando na Copa Sul-Americana, ganhou confiança, é um time que estava perdendo muito no campeonato, mas vai ter uma retomada agora com o Vinícius. Falar o que desse adversário? Uma equipe muito forte dentro de casa. Ofensivamente, ela nos condiciona a ter muita atenção do lado direito nosso. Reinaldo apoia com muita facilidade. O arremesso lateral de Reinaldo com muita facilidade dentro da área. Eles arrematam muito de média distância. E procurar explorar os pontos negativos que eles têm, que é no envolvimento por dentro e também no contra-ataque e na transição deles. Esperamos um jogo difícil, de competitividade muito alta, de agressividade de marcação. Agora nós temos que, quanto mais colocar essa bola no campo adversário, será interessante para a gente, sabendo que eles vão procurar muito um jogo rápido e forçando muitas bolas paradas. Puxando aqui pela memória, a Chapecoense foi jogar de igual para igual contra o Flamengo, tomou uma goleada, jogou de igual para igual com o Grêmio, também tomou uma goleada, mas na época era o Wagner Mancini, mudou o comando.
Você acha que mudou também a forma de jogar? Eles não se expõem tanto igual estavam se expondo? E outra coisa, em cima desse formato que a Chapecoense joga, sempre tem um centroavante lá, e o Túlio de Melo parece que está numa fase boa, né? As bolas chegam ali e ele está conseguindo fazer os gols. E pelo lado do Atlético aqui, bola alçada na área, está sendo justamente a forma em que os gols mais saem contra o Atlético. São duas preocupações, o fato da Chapecoense ter mudado a forma de jogar e essas bolas alçadas na área. Bem colocado em relação à mudança de característica, principalmente ofensiva, da saída do Mancini e também, consequentemente, até da saída do Rossi, que estava no ataque, e agora precisa retomada do Eutrópio e na mudança do esquema e até do posicionamento das peças que ele vem feito. E o Túlio de Melo perigoso nessa bola. Nós passamos isso para os atletas, ter muita atenção nas bolas aéreas, tanto em movimento quanto na bola parada, porque o Túlio de Melo, ou o Elton Paulista, ou o próprio Arthur são muito perigosos. Agora, quando se fala em bola parada ou bola em movimento, que ela seja aérea, nós temos que interceptar também o começo dela. Não podemos só transferir para o final da jogada, e sim para o começo, onde todos têm que estar muito atentos.